Oi, eu sou a Tanara e você está no Jantando Séries. Está com fome de séries? Então vem jantar com a gente! Oi, hoje nós estamos aqui para falar de Doutor Estranho. Sim, estreou esse fim de semana. A gente assistiu, teve umas que assistiram na pré-estreia, outras que assistiram no fim de semana. Mas viemos aqui para falar um pouquinho do que nós achamos, um pouquinho de algumas teorias e alguns esclarecimentos. Claro que a gente não vai se aprofundar em tudo isso, né? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas o básico para que vocês possam compreender, vamos falar. Outro detalhe muito importante. Esse vídeo é com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste o filme e volta aqui para você assistir o vídeo depois, tá bom? Porque nós vamos comentar sobre tudo, com muito spoiler. Bem, para início de conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre a bilheteria desse filme, que foi maravilhosa, né? O filme começou com 450 milhões arrecadados mundialmente com sua estreia, tá? Isso significa que ele tem grandes chances de bater 1 bilhão e também foi a segunda maior este ano, né? Então o filme começou com o pé direito. Isso com um detalhe muito importante. Ele não vai ser exibido em alguns países por conta da cena das mães da América Chaves, né? Então ele foi banido de alguns países também, ou seja, né, não tá passando em tudo e mesmo assim conseguiu os 450 milhões. Ou seja, ridículo. Mas tudo bem. É isso, gente. Pois é, WandaVision no multiverso da loucura fazendo história. Pleno século XXI, infelizmente a gente ainda tem bastante países que a homofobia é muito grande, né? Inclusive, que cena bonita essa, né, das duas mães. Tipo, o cinema inteiro vibrou, assim, quando apareceu. Eu não tinha nenhum spoiler com relação a isso. Foi maravilhoso, né? E a Marvel, a Marvel não, vamos falar a Disney, né? A Disney, ela é um pouco conservadora em relação a alguns detalhes, mas de uns anos pra cá ela tem se reinventado um pouco, então eu acho que foi muito significativa essa cena, pra mim foi muito bonita. Outro ponto a se destacar é a direção do Sam Raimi. Gente, ele estava fora, né, sem dirigir há 9 anos, então foi muito legal ele ter aceitado esse trabalho da Marvel, né, e ele trouxe um tom um pouquinho diferente das outras produções que a gente tá acostumado. Claro, tem o dedo sim da Marvel, tem a fórmula sim da Marvel, mas também tem o toque de Sam Raimi, né? É um filme que ele ficou um pouquinho com um tom mais de terror mesmo, não é nada super assustador, eu consegui assistir tranquilamente, eu não gosto do gênero terror, mas tem sim muitos pontos, muitas sacadas que são dos filmes de terror. Inclusive, tem... Eu levei um sustão da Wanda. Oi? Uma hora. Eu quase caí Tem uma hora que a Wanda dá um mega de um susto. Ah, sim, porque tem ela... Não sei se você tá falando da mesma parte que eu, mas é aquela cena que ela sai lá meio Samara do Chamado. É essa cena que você tá falando? Também. É uma hora que eles estão correndo dela. Eu acho, Tá, que ela tá meio assim, Wanda zumbi, né? Meio The Walking Dead. Então você vê que tem vários elementos mesmo do terror. Tem essa cena, tem essa que você citou. Tem um ator, que é aquele lá que fica se socando. Ele participou de outro filme com o Sam Raimi, que é Evil Dead. E aí ele trouxe, né, esse ator para trabalhar com ele nessa pequena participação no filme. Inclusive, tem até um pouco de relação de easter egg com o filme Evil Dead, que também é dirigido pelo Sam Raimi. Inclusive, a Nath acabou de comentar sobre o cara que fica se dando socos. Eu achei o Doutor Estranho mega malvado nesse momento, gente. Não gostei da atitude dele. Ele poderia ter feito uma coisa mais leve. Inclusive, lá na cena pós-crédito, o cara continuou, entendeu? Achei demais, Doutor Estranho. Não precisava ter sido tão malvado. Mas eu gostei! Foi engraçado, mas eu achei demais. Uma medida muito, sabe? Eu particularmente gostei, mas eu tô numa fase minha meio Wanda louca, né? Então, não sou muito parâmetro, tá, gente? Mais um ponto que a gente quer destacar aqui são as atuações. Eu vou falar um pouquinho, a Tana também vai falar do que ela achou. Mas assim, pra mim, claro que o Benedict
Ai, eu tenho dificuldade de falar esse nome, gente. Vamos falar o Doutor Estranho, tá bom? O Cumberbatch. O Doutor Estranho, é isso, todo mundo ele tá muito bom, a atuação dele tá maravilhosa nesse filme, mas, de longe, assim, mas muito absurdo, a atuação da Elizabeth Olsen, pra mim, tá fantástica, rainha de tudo. Ela já vinha se destacando, né, em WandaVision, ficou muito claro pra mim que ela ia conseguir mudar muito bem, virar muito bem essa chave, porque a Wanda vem, né, de uma personagem que tem um protagonismo mais pro bem, e agora ela faz um papel mais de vilã nesse filme. Então, ao mesmo tempo que ela faz também a mãe, né? Que é muito louco, porque a gente vê a mudança de personalidade ali em 2 momentos. Tá ela sendo a feiticeira Escarlate, muito malvadona, né, maligna. Tipo, ela olha pra câmera, ela fala umas frases emblemáticas, assim, que a gente fica, meu Deus, pode matar todo mundo, querida, que eu vou passar o pano sim. E daí tem ela sendo mãe em outro momento, super fofa, super preocupada, sabe? Eu achei ela genial, eu já amava ela, passei a amar ainda mais, independente ela dos foi, a Elizabeth Olsen é muito boa, né, mas ela foi fantástica mesmo nessa atuação. E pra mim é difícil trabalhar uma personagem desse porte, primeiro porque a Feiticeira Escarlate, ela tem uma proporção muito gigante para os quadrinhos, né? Ela é uma personagem muito forte, inclusive a gente até vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas nos quadrinhos ela nunca é derrotada, né? Ela é extremamente poderosa, mas apesar de tudo isso, sim, tem o lado do luto, que é muito trabalhado aqui, né? Já vem desde lá de WandaVision, mas tem essa questão do luto e tem essa questão da maternidade, que são, assim, muitas facetas para se interpretar, e ela fez isso para mim com muita maestria. Tem um momento que o Doutor Estranho fala pra ela, mas Wanda, você não é mãe. E daí a gente fica, é óbvio que ela é mãe, fica calado que ela é mãe, sim, a gente sabe, a gente conhece os filhos dela. Dá uma segurada, meu filho. É que ele quer trazer ela de volta pra realidade, né? Porque naquele universo ela realmente... Não é, sim, que ela não foi mãe, sim, né? Ela foi mãe, sim, mas dentro daquela bolha que ela criou em Westview, né? Dentro de tudo que ela manipulou com a energia, sim, e o poder do caos. Mas em outros universos, que é o que ela sonha muito, e eu acho isso muito legal desse filme, que ela vai sonhando e procurando, em outros universos, ela é mãe mesmo, né? Não é essa mesma Wanda, é a Wanda, sim, de outro universo, de outra terra, mas ela é mãe. E essa energia do caos, ela é muito poderosa, a ponto de quê? De que ela se enxerga mesmo assim, em vários universos ela quer ser a Wanda feliz. A Wanda que teve o que queria, né? Que teve os filhos. E eu quero estar, então, a atuação de uma personagem nova aí no universo da Marvel, né? Que teve grande protagonismo no filme do Doutor Estranho, que é a América. Ao mesmo tempo que a gente tava ali defendendo a Wanda, porque a gente gosta dela, né? A gente tava querendo defender a América também, não queria que a Wanda matasse ela. Então eu gostei muito da personagem, ela me cativou bastante, assim, no filme. Gostei de forma geral do relacionamento dela com o Doutor Estranho também. Eu tenho a impressão de que isso ainda vai ser bem mais desenvolvido, porque eu sinto que o Doutor Estranho, ele não tem muita conexão com outros personagens durante todos os filmes da Marvel, assim, né? Eu não lembro muito bem dos relacionamentos que ele teve nos filmes dele, porque eu não lembro muito bem o que aconteceu. Eu vi que foi introduzido ali, eu não lembro se esse relacionamento era explorado, Nath, dele e da mulher. Sim, sim, no primeiro filme é bem trabalhado. É Rachel o nome dela, né? Não, Christine, perdão. Rachel é o nome da atriz, Christine. A Rachel McAdams. Mas assim, é bem desenvolvido com a Christine, né? Que inclusive ficou bem claro nesse filme que em todos os universos ele não dá certo com a Christine Palmer, né? E que ela é o interesse amoroso dele em todos os universos, né? Que isso é muito profundo. É uma paixão que eu não sentia muito forte, entendeu? Que parece que se desenvolveu muito mais nesse filme em si. Por isso que eu já não chipava tanto assim o casal, apesar de ser a louca dos casais. Mas, enfim, eu gostei muito da América, gostei do desenvolvimento dos dois, principalmente da América e do Doutor Estranho. E eu tenho a expectativa que esse relacionamento seja mais aprofundado aí no continuar da história. Que ele, assim, o Doutor Estranho nos outros filmes, né?
ele tem muitos momentos de frieza, de racionalidade, né? Ele sabe que ele tem que defender o Sanctum, que ele tem que defender a joia do tempo, a realidade, que ele é um mago. Então ele tem essa consciência e ele trabalha isso de uma maneira muito racional. Por isso que eu percebo que ele não tem tanto um laço, né, com os outros personagens, esse desenvolvimento, essa profundidade sim. que ele teve com a América Chaves agora. Mas o que ficou muito bonito nesse filme é que, diferente dos outros Doutores Estranhos, esse nosso da Terra 616, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele deixou um pouquinho de lado essa racionalidade e agiu de acordo um pouquinho mais com a emoção nesse filme e no laço, né, que ele criou com a América Chaves. Eu achei isso muito bonito também. Algumas opiniões aqui no Jantando Séries foram um pouco divergentes, né? A Duda, por exemplo, ela achou que teve muita participação e que foram mal aproveitadas. De início, eu achei isso também, agora eu já não acho mais isso, tendo absorvido um pouco o filme. E eu vou explicar o porquê. E eu quero saber um pouquinho da opinião da Tana sobre isso, sobre as participações de outros personagens, né? E o principal que a Duda citou pra gente, que ela achou que foi mal aproveitado, foi os Illuminatis. Só pra situar vocês aqui. Bom, eu venho de um histórico que eu não assisti todos os conteúdos novos da Marvel, tá? Então, em algumas coisas eu realmente fiquei boiando. Eu sei que muitos personagens foram introduzidos em What If, né? E eu não assisti a série, então eu não tinha tanta conexão com eles. É claro que por já ter assistido X-Men, né, os desenhos principalmente, eu fiquei bem feliz ali em ver o Professor Xavier. Mas os outros que estavam ali, eu não tinha tanta conexão, não conhecia o histórico deles, então eu não fiquei triste pela falta de participação deles na história. Eu fiquei meio chocada pelo fato deles terem morrido tão rápido, né? E eu fiquei pensando, será que eles são tão fortes assim, né? Duvidei um pouquinho dos poderes deles, porque a Wanda matou eles fazendo assim, né? Estalando os dedos. Mas a gente sabe que ela é a maior e ela é capaz disso sim. Então eu não tive esse sentimento, não. Eu acho que, assim, quem eu deveria me apegar, eu me apeguei, que foi a América, né? Consegui criar uma conexão maior com o Doutor Estranho, a Wanda maravilhosa, apesar de ter feito o que ela fez, eu sigo amando ela. Então eu não fiquei com esse sentimento de tipo, ai meu Deus, não aproveitaram os personagens. Eu acho que eles foram ali pra serem introduzidos e eu tenho a impressão de que eles vão voltar, né? Talvez seja uma coisa que a gente vai falar depois, porque eles foram mortos em um dos multiversos, né? Então eu tenho a impressão que talvez em outras realidades eles possam voltar a aparecer, porque eu acho que a Marvel não introduziria tanta gente nova assim pra simplesmente tirar. Sei lá, minha opinião de que não tem muita base e conhecimento. Mas ó, mesmo sem ter base e conhecimento, era uma das minhas linhas de raciocínio pra argumentar o porquê que eu não achei, depois amadurecendo um pouquinho o filme, né? Eu, de início, a primeira vez que eu assisti, eu falei, putz, mas realmente, né, apareceu os Illuminatis, eles tiveram pouquíssimo tempo de tela, a Wanda, como a Tana disse, matou em 2 segundos. É claro que, pensando numa Capitã Marvel, né, na Capitã Carter e tal, a gente... Até no Professor Xavier, a gente esperava um pouquinho que eles dessem mais trabalho pra Wanda. Não quer dizer que eles iriam derrotar a Wanda, né? Porque como eu já falei em outro momento aqui do vídeo, a Wanda é muito poderosa e nos quadrinhos ela nunca foi derrotada, né? Ela só parou com as questões dela quando ela percebeu que ela estava fora de controle. Tirando isso, ela sempre vencia. Mas esse universo em específico, que era um dos pontos que eu queria falar, esse 838, ele não tem história mais nenhuma nos quadrinhos, né? Ele aparece pouquíssimas vezes. Então, como a Tana falou, isso sem tanto, né? Sem se aprofundar tanto, eu acho que eles vão continuar, esses personagens vão continuar sim no multiverso, mas de outros universos, não necessariamente dessa Terra 838, até porque a Wanda acabou com todos eles aí. E pode ser que voltem os mesmos atores, ou enfim, eles contratem outros para fazer essas participações, mas eu acho que eles vão ter significado mais pra frente sim, que os mutantes vão aparecer mais pra frente, vão ter mais desenvolvimento. A Capitã Marvel da Mônica Rambeau vai sim ter destaque. Essa é a minha opinião pensando nisso, e por isso que agora eu acho que não foram tão mal aproveitados. Foi apenas, como a Tana falou, uma maneira de introduzir, né, um primeiro contato
com o pessoal nesse universo do MCU, porque, enfim, a Marvel já fez outros filmes com os Mutantes, Professor Xavier, Quarteto Fantástico, com todos eles, mas... E outra coisa, né, Nath? A gente sabe que se a Marvel quer trazer as pessoas de volta, ela traz. Olha o Loki. O Loki, ele é um exemplo básico disso. Ele morreu em todas as possibilidades, ele sempre voltou trazendo conteúdo novo pra galera. Então, assim, justamente nesse que era um multiverso que nem era o que a gente tá acostumado a acompanhar, eles morreram, então eu realmente acho que foi assim. Só um aviso pra eles entenderem que eles não podem matar a Wanda, que eles não podem se meter com ela. E daí eles vão voltar com o recado dado, entendeu? Eu tenho um ponto sobre a Wanda, mas eu quero falar mais pra frente sobre essa possível morte dela, né? Outra coisa que eu ia falar... Ai, gente, agora... Morreu nada. Eu não chorei, então ela não morreu. Já deixo claro que minha opinião antes de morrer. Outra coisa que eu ia citar, que a Duda também ficou muito chateada, porque a Peggy Carter nunca é bem explorada no universo da Marvel, é que essa Capitã Carter, ela não é a mesma que apareceu em What If, né? São de universos diferentes. Então, não fiquem tristes, porque pode ser que a Peggy volte sim, em outro universo, assim como essas outras personagens que eu também acho que vão retornar. E há quem diga que a Wanda não é a maior mãe de todas, né, gente? Ela matou todo mundo só pensando no bem-estar dos filhos dela. Então, assim, se ela errou, foi tentando acertar. Se ela matou todo mundo, foi porque ela queria ter os babies dela de volta, ela queria ser uma mãe boa. Tô brincando, mas eu sei que ela fez bastante coisa aí, né? Tem algumas coisas que simplesmente não dá pra passar aquele pano, mas a gente tem que lembrar que não era ela no corpo dela, que ela tava ali, né, com o ritmo da ragatanga da Feiticeira Escarlate. Então, o que acontece depois lá no final com o Doutor Estranho também, né, que a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente tem que entender, gente, não era ela. E daí depois que ela caiu por si, ela entendeu tudo que ela fez, ela parou. Então a gente não pode ficar condenando a Wanda desse jeito. Não é legal, né, que daqui a pouco uma personagem que a gente gostava tanto tenha sido colocada no papel de vilã e, né, o hate por ela tenha crescido aí pela galera, pelo fandom. Mas eu sigo amando ela e é isso que importa. Então, Nath, vai. É que eu quero, né, amar ela como vilã. E eu tô falando isso assim de coração super aberto, porque eu sei que tem umas questões muito complexas, a gente já falou aqui, que é a mistura da questão do luto com a questão da maternidade. Agora que vocês já sabem da novidade aí do Baby JS, eu posso falar que eu me identifico, eu fico pensando assim, eu no lugar dela, se eu tivesse o poder que ela tem, eu talvez faria a mesma coisa, gente. Eu ia matar todo mundo e falando que eu estava sendo razoável. Egoísmo, talvez, mas e daí? Não é? Daí? Deixa ela ser Exatamente. egoísta. A ideia é falar que tava sendo razoável, né? Porque realmente, se a Wanda sendo razoável é desse jeito, imagina ela não sendo razoável. Então, eu estava apenas sendo razoável. O meu namorado disse pra mim: Tanara, eu não consigo acreditar que tu segue achando bonito o que a Wanda fez. Eu disse, bonito? Jamais. Eu não sou a favor da violência, mas eu entendo os motivos dela. Eu entendo e eu apoio os motivos dela. E além de toda essa questão... Eu já fui com o estoque de pano pronto. Além de tudo isso, né, que a gente já falou que é do luto e da maternidade, tem a questão do Darkhold, que a gente ainda não citou aqui. Então, o Darkhold, quando ele é utilizado, né, que é aquele livro da magia das trevas, né, que foi criado por um demônio, pelo demônio Chthon, foi criado por seres que são do mal. Então, não tem como, isso já é estabelecido no filme, não tem como, e já tinha sido estabelecido também em WandaVision, não tem como você usar ele sem deixar marcas. Então, ao mesmo tempo que ela usa ele também usa ela, também controla ela, né? Então, essa mudança total, além da questão do luto muito forte dela, também é muita influência do Darkhold. Por isso que chega lá no final e ela, né, cai em si, tem essa consciência, enfim. Eu só vou ficar muito triste, que eu queria falar aqui, se a Marvel não sustentar a Wanda como vilã, porque eu quero muito que ela continue como vilã, eu quero que a Marvel tenha esse culhão, sim, de falar, não, agora a Feiticeira Escarlate é vilã, como acontece nos quadrinhos. Né, ela se torna uma vilã e, inclusive, ela comanda, né, uma dimensão, um universo inteiro, enfim, um multiverso.
tem isso daí nos quadrinhos também. Então eu gostaria que a Marvel tivesse esse culhão. Por isso que eu acho até que ela não tá morta. E pensando em toda essa fase 4 da Marvel, pra mim ainda não ficou muito claro, eu falei isso na live de Cavaleiro da Lua junto com a Duda, mas não tá muito estabelecido pra mim quem que é o vilão dessa fase 4, né? O que vai ser o vilão. Eu tenho 2 possíveis teorias que a gente vai comentar mais pro final, mas uma delas é realmente essa, que eu gostaria que a Wanda continuasse sendo como vilã. Ah, mas tem o Kang, que foi apresentado em Loki. Eu não acho que ele juntaria todos os pontos de séries e filmes que estão sendo apresentados pra gente até agora. Então, sei lá, eu tô torcendo pra Wanda e para uma outra coisa. Mas tu acha que se fosse pra ela continuar sendo vilã, ela teria tido essa redenção no final? Então, eu acho que não, que ela não teria tido, e é isso que me entristece, porque eu acho que a Marvel tinha sim que ter culhão pra falar, não, ela vai continuar sendo a vilã, sim. Aí eu tô esperando que pode ser, como o multiverso foi aberto, uma Feiticeira Escarlate de algum outro universo, né? Ou que não, que eles vão totalmente descartar essa possibilidade da Wanda continuar sendo vilã, que ela vai se redimir sim, que ela não morreu, que ela vai se redimir e vai conseguir, como o próprio Doutor Estranho fala no filme, voltar pras lancheiras. Ou daqui a pouco ela teve a redenção ali no final, mas como a gente ficou muito em aberto o final dela, tipo, pra mim tá muito claro, se ela tivesse morrido, eu acho que ela teria tido uma morte mais emblemática, tipo, é o mínimo. Então eu acho que como nem apareceu ali direito, daqui a pouco ela não conseguiu vencer esse mal dentro dela, entendeu? Ela teve a redenção, conseguiu naquele momento, sabe? Que ela viu os filhos ali e viu a mãe, né? A Wanda, a mãe realmente daquele multiverso, e ela pensou, não, o que eu tô fazendo aqui? E daqui a pouco, sei lá, ela não conseguiu vencer essa força porque ela é muito forte. Daqui a pouco vai ter conexão até com o Doutor Estranho. Não sei. Talvez. É que ali pra mim o que ficou mais claro não é nem... Porque ela continua, pra mim, ela continua ainda sendo egoísta, né? Não é pela outra Wanda, por ter visto a outra Wanda, é por ter visto os filhos dela com medo dela. Né? Porque eles estavam com medo. Eu acho que isso que chocou mais ela e fez ela cair em si. E eu também parto muito do princípio que se não tem corpo morto ali, não tem enterro, nada, a pessoa não morreu. Se não tem corpo, não morreu. Então, pra mim, ela ainda tá viva. Ela merece uma morte digna de Homem de Ferro, gente. É o mínimo, pelo amor de Deus, maior personagem da Marvel. Não dá, não aceito. Nem chorei justamente por isso, porque eu sabia, não, pra mim morreu. Também não morreu. Pra mim tá viva. se não na Terra meio aí. Em outra Terra ela tá, que a gente já sabe. E outra, o pessoal aí do Twitter tá com muito medo de que... Porque tem os boatos de que ela vai ter um filme, né? A Feiticeira Escarlate vai ter um filme. Até onde eu sei, esse filme é um boato, não é confirmado, né? Ah, tá. Assim, ainda pra mim também não vi nenhuma confirmação, mas independente disso, todos os filmes sempre vai ter um protagonista e um antagonista, né? Sempre vai ter o bem e o mal. E indo um pouquinho mais além, todas as pessoas que têm atitudes ruins têm capacidade de ter atitudes boas e vice-versa, né? Então, é muita utopia falar, ai meu Deus, mas a Wandinha vai ser boa pra sempre, perfeita pra sempre. Gente, não, ninguém é perfeito pra sempre, então não tem nem sentido jogar hate em cima. Aquela pessoa que passou por tanta dor, né? Oi? Ela passou por muita dor, gente. Sim, imagina, é totalmente compreensível. É justificável. Totalmente compreensível, né? É totalmente compreensível matar várias pessoas. Quando não procure o terapeuta, mate pessoas, tá, gente? Essa é a dica do Jantando Stars. Porque vai ser compreensível. Brincadeira, gente, mas é compreensível e foi bem construído isso, que a gente vê desde a era de Ultron, né? Perdeu os pais, foi sozinha, depois perdeu o irmão, depois se apaixonou pelo Visão, perdeu o Visão, depois perdeu os filhos. Gente, tipo, ela perdeu tudo! Quem que ela tem, galera? Vamos acordar, quem que ela tem? Injustiçada. Então, eu queria dizer aqui que eu duvido que alguém em sã consciência que tivesse os poderes que a Wanda tem e se visse num outro universo diferente, sendo feliz, que não ia querer. Eu duvido, gente, mas até eu que sou mais besta ia querer. Eu duvido ia querer a América Chaves, ia querer ir pro outro universo.
Eu vou ter que concordar, gente. A menina não tem mais nada nessa vida, ela só sofre. Ela só conhece a dor, entendeu? Ela teve uma oportunidade de ser feliz, ela foi agarrar essa oportunidade. E os fins justificam os meios. Não, gente. Sim. Não ouçam isso, mas... mas é compreensível. Somos seres humanos. Bem, outra coisa, claro que tem muitos pontos dos filmes, mas senão o vídeo vai se prolongar bastante. A gente vai falar rapidamente da cena pós-créditos, né, do final. E aí eu quero já deixar combinado com vocês, se vocês querem que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, que a gente se aprofunde um pouco mais no assunto, fazendo outro vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente faz e fala, porque agora a gente vai falar bem brevemente da cena pós-crédito, né? Onde apareceu a maravilhosa Charlize Theron como Clea. E quem é Clea? Quem é Clea, Tanara? Quem é Clea? Gostaria de saber, porque também foi uma dúvida minha. Tá. Me diz quem é Clea, a Clea. Bonita, gata, sim. Quem ela é, não sabemos. A Clea, maravilhosa, né? Ela é sobrinha, ninguém mais, ninguém menos que sobrinha do Dormammu. O Dormammu, pra quem não se lembra, é o vilão do primeiro filme do Doutor Estranho, que ele mora na dimensão negra e a dimensão negra ela quer consumir, né, a outra dimensão. Esse é o objetivo do Dormammu. E a Clea é sobrinha dele, mas a Clea ela não tem esse mesmo pensamento. Ela é uma feiticeira branca, né? E muito, 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 muito poderosa. Então acredito eu que ela vai ter bastante destaque também aí nessa próxima fase da Marvel. Inclusive, ela se torna aliada do Doutor Estranho e mais pra frente ela se casa com o Doutor Estranho. Oh, acreditem ou não, né? Olha o spoiler do futuro dos quadrinhos. A gente não sabe se a Marvel vai seguir essa linha, né? Mas, então falando um pouquinho dessa cena pós-crédito, que aparece ali o terceiro olho no Doutor Estranho. O que é esse terceiro olho? A gente vê naquele Doutor Estranho daquele universo mais sombrio e tal, que apareceu nele por conta de ter sido amaldiçoado pelo Darkhold, né, pelo uso do Darkhold. Mas, diferente, né, daquele Doutor Estranho, acredito eu que nesse Doutor Estranho, esse terceiro olho não é uma maldição do Darkhold, porque o Doutor Estranho nesse nosso universo usou o Darkhold apenas para ajudar a América Chaves, né, com esse único propósito. Então, há algumas teorias de que esse terceiro olho seja o olho de Agamotto, que é aquele lá que ele carrega, que protegia a joia do tempo. Então, esse daí. E esse olho de Agamotto, para quem ficou frustrado antigamente, né, com aquele colarzinho que não apareceu a real função dele, que é mostrar a verdade que está escondida nas sombras, talvez isso aconteça com esse nosso Doutor Estranho dessa Terra, que esse terceiro olho apenas está ali para mostrar para ele as verdades escondidas nas sombras. Eu acho, acredito, fielmente. Na minha cabeça ele tinha virado mal, que não era mais ele no corpo dele. Que ele não, eu não tô achando que ele vai seguir pro mal, não. Ele já provou bastante que ele tá, na verdade, de um lado oposto aos outros Doutores Estranhos nos outros universos, né? Então, acredito que ele vai continuar sendo o Doutor Estranho que a gente conhece e do lado do bem. Bem, e para quem ficou até aqui, por favor, lembre-se de curtir para ajudar o nosso trabalho e incentivar também, para a gente continuar trazendo esses conteúdos, compartilhar com os colegas que querem saber mais sobre esse universo. Se é que a gente conseguiu contribuir para vocês, mas acredito que a gente contribuiu bastante, então compartilha com os coleguinhas, tá? Comenta aqui se vocês querem mais vídeos sobre esse, se vocês querem que a gente fale mais sobre a Clea. Ah, faltou a gente falar sobre incursão, se vocês querem que a gente fale sobre incursão também, pra gente fazer um próximo vídeo, senão esse vai ficar muito longo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. A gente traz conteúdo não só da Marvel, também sobre muitas outras séries e filmes. É isso, obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo, tchau! Eu sou a Tanara e nesse vídeo vamos passar pano para a Wanda. Só um pouquinho. Henrique, chaveia! Tá. Tá. Vou fazer, tá?